Boa tarde a todos. Vamos dar início a uma aula de matemática. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre geometria plana. Teremos 2 aulas sobre esse assunto, sobre essa área, né? E os assuntos que a gente vai abordar hoje são ângulos, polígonos e circunferências, tá bom? Então, eu separei alguns problemas de questões do Enem, de questões de vestibulares e concursos, para vocês a gente ir debatendo, né, e resolvendo essas questões, né. O mais importante é que vocês se acostumem com a linguagem das questões que aparecem nos concursos, né, e como esse é um curso voltado como preparação para o Enem, que vocês vão se acostumando também com questões do Enem. Então, tem várias questões que a gente vai fazer hoje que são do Enem, tá certo? Dividir em 3 partes, questões sobre ângulos e polígonos, sobre semelhança de triângulos e sobre circunferência. Então, essa primeira questão é uma questão que ela não foi tirada de nenhuma prova do Enem, mas sempre vai aparecer em questões do Enem ou de outros concursos, né, de outros vestibulares, questionando sobre a classificação dos ângulos, né? Então, dentro de questões voltadas para ângulos, sempre vão ter essas perguntas sobre a classificação. Então, na primeira pergunta, né, na primeira questão de hoje, eu resolvi logo trazer para a gente discutir um pouco sobre essa classificação. Então, aí temos aí as alternativas, né? Na questão fala que uma delas é correta, e pergunta assim, né? Um ângulo é classificado como reto quando ele possui medida menor ou igual a 90 graus? 2 ângulos são complementares quando a soma deles é igual a 180? Um ângulo é classificado como agudo quando a sua medida é menor do que 90 graus? 2 ângulos cuja soma é igual a 90 graus são conhecidos como ângulos obtusos? Então, assim, dentro de perguntas voltadas para ângulos, vão vir muitas vezes essas classificações, esses nomes, e normalmente não é informado, definido dentro do problema o que é não, né? Você já tem que chegar na prova sabendo como é classificado. Então, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Como é que seria um ângulo agudo? Eu vou ficar fazendo as perguntas, tá? Vocês podem falar pelo microfone e também podem falar no chat, não tem problema, tá certo? Podem digitar que eu vou ler, ou então vocês falam. Um ângulo agudo, o que é que ele precisa ter para eu saber que ele é um ângulo agudo? Qual é a característica dele? Vamos ver. Menor que 90 graus, né? Exatamente. Então, se eu tenho um ângulo, mais ou menos nesse formato aqui, né? Essa abertura, eu sei que ele é um ângulo agudo, né? Eu vou ter uma medida aqui e essa medida vai ser menor do que 90 graus, tá bom? Então, quando o ângulo for menor que 90 graus, ele vai ter um formato parecido com esse e ele vai ser agudo, tá? O que é o ângulo? O ângulo, gente, é o desenho que eu consigo construir quando eu tenho um vértice e a partir desse vértice eu traço 2 semirretas, tá? Sempre que eu pegar um vértice e a partir dele desenhar 2 semirretas, essa figura que formou é o ângulo, tá? O desenho que a gente faz dentro, esse desenho aqui, é só para representar, para mostrar, né, que tem uma figura ali. Mas o ângulo em si é o desenho que eu estou fazendo aqui em azul, tá? Ó, o que tem aí em azul são 2 ângulos, tá? É o quê? A partir de um vértice, traçar 2 semirretas. Então, aí eu tenho um ângulo. No meio aqui, fala ângulo reto. O ângulo reto, a gente usa bastante, né, na nossa sociedade, celular, televisão, paredes, né, o chão da gente, o piso, né, portas. Então, é uma forma muito comum que aparece esse desenho aqui, né? E a gente representa com esse desenho, fazendo um quadradinho e colocando uma bolinha no meio. E o ângulo reto é um ângulo quando tiver 90 graus, tá? Quando a gente tiver uma medida de 90 graus, a gente vai ter um ângulo reto. Se for menor que 90, a gente vai ter o ângulo agudo. E se for maior que 90,
Vai ser um ângulo mais aberto, assim, ó. Um ângulo mais aberto. É o ângulo obtuso, certo? Então, 90, que é o reto, é o que a gente usa bastante, né? O agudo vai ser menor, vai ser mais apertado, mais fechado, e o obtuso vai ser o mais aberto, né? Entre esses três. Um ângulo muito importante que a gente utiliza também para construir, para falar sobre outros diversos ângulos, que muitas vezes é o nosso ponto de partida, é o ângulo raso. O ângulo raso a gente representa o seguinte: marca um vértice e desenha uma semirreta para um lado e uma semirreta para outro, de modo que as duas semirretas juntas formam uma reta. Esse ângulo formado aqui, a gente chama de raso, e a gente associa a ele o valor de 180 graus, certo? Então, aqui é 180 graus. Então, a gente chama de raso. E aí também vão aparecer esses nomes, né, de ângulos complementares e suplementares. Eles estão relacionados a quando a gente tem ângulos que são colados um no outro, tá bom? Eles são definidos a partir de um mesmo vértice, né? Então, a gente tem ângulos nesse sentido assim. Então, a gente tem um ângulo adjacente ao outro. Esse ângulo aqui e esse outro ângulo aqui. Esse daqui ficou bem apertado para desenhar, né? Deixa eu fazer um pouco melhor. Esse ângulo e esse de baixo aqui, eles são ângulos adjacentes, ou eles são adjacentes, e a gente vai chamar eles de complementares quando a junção dos dois, né, formar 90 graus, certo? Então, quando juntou aqui 90 graus, a gente vai chamar ele de complementares. Quando juntar os dois ângulos e formar 180 graus, como esses dois aqui estão formando, né? A gente vai dizer que eles dois são ângulos suplementares, tá? Então, tanto esses par de ângulo aqui do meio, como esse daqui da direita, eles são adjacentes, né? Os dois pares são de ângulos adjacentes, né? Esse ângulo adjacente a esse, e esse ângulo aqui adjacente a esse. Porém, no primeiro caso aqui, a gente vai chamar de complementar, o segundo de suplementar. E aí vocês precisam memorizar essa definição, tá? Como é que eu memorizei ela? Eu pensei assim: a palavra complementar e suplementar, elas podem ser pensadas como a primeira letra que define elas, tá? Então, eu penso na ordem alfabética, tá? C, depois S. Primeiro vem o C, depois vem o S. Primeiro vem o complementar, depois vem o suplementar. Eu penso assim. Do mesmo jeito, o ângulo, né? Primeiro vai vir o 90, em ordem crescente, e depois vai vir o 180. Então, é um jeito que eu pensei, e eu acho que vocês podem criar o jeito de vocês lembrarem, como vocês vão associar a palavra complementar a 90 graus e a palavra suplementar a 180, tá? Eu penso assim: letra C vem antes de S, no alfabeto, e o número 90 graus vem antes do 180, tá bom? Então, agora a gente consegue resolver, eu acredito. Vamos lá. Um ângulo é classificado como reto quando ele possui medida menor ou igual a 90? Sim ou não? Podem digitar. Podem falar o que vocês acham. Não. Não, né? Tem que ser igual. Tem que ser igual, né? Dois ângulos são complementares quando a soma deles é 180 graus? Não. Também não. Não, né? Complementar e suplementar, 90 e 180. Então, complementar é 90, né? Aí ele trocou nesse sentido. Perfeito. Um ângulo é classificado como agudo quando a sua medida é menor que 90? Sim. Sim. Se a questão não vai ser cancelada, a gente já marcaria aí, já pularia a questão, né? Mas como a gente está estudando, vamos ler a D. Dois ângulos cuja soma é 90 graus são ângulos obtusos? São conhecidos como ângulos obtusos? Não. Não, né? Interessante que, nesse caso aqui, por exemplo, ó, como a gente vai ter dois ângulos que se somam e dá 90 graus,
esses dois ângulos a gente chama de complementar, e ao mesmo tempo a gente pode dizer que os dois são agudos. Não tem como um dos dois ser maior que 90 ou igual a 90. Se um for 90, o outro teria que ser 0. Não dá. E se for maior que 90, não dá para juntar os dois e dar 90. Então, além deles serem complementares, cada um deles é um ângulo agudo, tá bom? Então, aqui, se tivesse a palavra agudo, a gente ainda ia ficar na dúvida, né? Se está mal escrita, né? Se teria duas alternativas para marcar. Certo? É interessante essa característica aqui dos complementares. Certo? Vamos para a questão 2, então. Essa daí já é do Enem, tá? É a questão 18. As artes marciais mistas, tradução do inglês, MMA, Mixed Martial Arts, são realizadas num octógono regular. De acordo com a figura, em certo momento, 2 lutadores estão, respectivamente, nas posições G e F. E o juiz está na posição I. Então, tem um octógono, né? Está dizendo que tem 2 lutadores aqui na posição, um na posição G, um na G e F, né? E o juiz está na posição I. Por que ele marcou G, H e I, velho? Vamos ver a continuação, né? O triângulo IGH é equilátero. E G e F é o ângulo formado pelas semirretas com origem na posição do juiz. Professor, Pois não? licença. O que seria equilátero mesmo? O triângulo equilátero significa que as medidas dos lados dele são congruentes, eles têm o mesmo tamanho, né? Seria uma coisa assim. Ó. Então, essa medida aqui, se for 1 metro, essa aqui também tem que ser 1 metro, e essa aqui também tem que ser 1 metro. Aí seria um triângulo equilátero. A palavra equi é de igual, né, do latim, e látero se refere a lado, lados iguais, certo? Conseguiu entender? Sim, obrigada. Nada. O triângulo IGH é equilátero e o ângulo GIF é formado pelas semirretas com origem na posição do juiz, respectivamente passando pelas posições de cada um dos lutadores. E na questão, o que quer saber é a medida do ângulo G e F, tá? Então tem alguns ângulos aí, eu não vou olhar as alternativas porque a gente vai tentar resolver para depois marcar, tá bom? Então, tem o triângulo IGH que é equilátero, vamos ver aqui na figura. Agora entendi por que tem o triângulo, né? O triângulo IGH é esse aqui, né? O cinza. IGH é equilátero, tá? O que mais? Ele quer saber G e F. Vamos fazer a marcação. G e F. Ele quer saber a medida desse ângulo aqui, ó. Esse ângulo X, tá? Vou chamar de X. Então, ele quer saber a medida desse ângulo e ele disse que esse triângulo aqui é um triângulo equilátero, tá? Uma propriedade do triângulo equilátero é que, por ele ter os 3 lados com a mesma medida, ele é um polígono regular, né? Vai acabar com que os ângulos internos dele também tenham a mesma medida, tá? É possível provar isso. Então, a gente consegue provar que essa medida aqui do triângulo equilátero, essa outra e essa terceira, elas têm a mesma medida. E também é um resultado matemático conhecido, né, da geometria, desde o ensino fundamental, que a soma dos 3 ângulos de um triângulo mede 180 graus. Então, a gente junta essas duas informações, né? Os 3 ângulos juntos aqui, a soma deles tem que dar 180 graus. E, além disso, eles 3 têm o mesmo valor. Então, tem que ser 60. Eles têm que ter todos os 3 a medida 60, né? Porque seria 60 mais 60 mais 60. Então, uma informação que a gente já tem na questão, né? É que esse ângulo é de 60 graus, tá bom? Sempre que vocês tiverem um triângulo equilátero, os ângulos internos medem 60 graus. Só que o que a gente tem que descobrir é esse ângulo X. Para descobrir, a gente vai primeiro descobrir esse ângulo aqui, ó. Esse pedacinho que está sobrando aqui, tá? Como que a gente descobre ele? O ângulo todo que está desenhado aqui,
é um ângulo interno desse octógono, tá? Também pode falar octágono, não tem problema. Octógono ou octágono. A medida que temos nesse ângulo C aqui é a mesma medida do ângulo B, já que ele é regular, né? É a mesma medida que a gente tem em A, é a mesma medida que tem em D, tá? Todas essas medidas são iguais, incluindo a medida que a gente tem em G aqui, certo? É o mesmo ângulo, né? E aí, como é que a gente descobre quantos graus a gente tem aqui? Se essa figura tem 8 lados, a gente consegue calcular a soma dos ângulos internos. Mais para frente eu posso explicar a fórmula, tá? Para vocês? Por enquanto eu vou só usar ela. A fórmula para calcular a soma dos ângulos internos é assim. A soma é dada pela fórmula n-2, depois eu comento, se vocês quiserem, vezes 180. No final da aula a gente vai ter meia hora para a gente discutir. Se vocês quiserem, a gente comenta um pouquinho. Então, para a gente saber a soma dos ângulos internos de um polígono, a gente só precisa usar essa fórmula aí, ó. Polígono convexo, né? n-2 vezes 180. O que é n? N é a quantidade de lados que tem. Então, seria 8 menos 2 vezes 180. 8 menos 2 é 6. Então, ficaria 6 vezes 180. E, quando vocês forem fazer a prova do Enem, vocês não vão ter acesso à calculadora, né? Então, vocês vão ter que dar um jeito de fazer esse produto aí. Então, eu acho que a maioria vai fazer assim, né? Alguns vão fazer de um jeito mais rápido, mas a maioria vai fazer do jeito padrão, né? Gosto de dizer que é na humildade. Então, vai fazer na humildade aqui a conta. 0 vezes 6, 0. 8 vezes 6, 48. 1 vezes 6, 6. Mais 4, 10, né? Então, a soma dos ângulos internos, nesse octógono aqui, dá 1080 graus. Certo? Então, eu vou chamar um ângulo desse de alfa. Vou chamar aqui de alfa, tá? Qual é a medida desse ângulo alfa? O ângulo alfa, se eu somar todos os ângulos desse octógono, dá 1080. Mas são quantos ângulos? São 8 ângulos. Então, eu consigo descobrir o ângulo alfa porque eu sei que todas essas medidas são congruentes, é a mesma medida, tá? Então, o que é que eu faço? Eu pego o valor 1080 e tenho que dividir por 8. E aí, vocês também vão pensar em que forma vocês vão fazer essa divisão, né? Pode fazer a divisão como eu fiz a multiplicação aqui, ou pode pensar alguma ideia diferente, tá? Vamos tentar fazer normal, né? O padrão lá do primeiro ensino fundamental. Então, faz 1080, divide por 8. 10 dividido por 8 é 1. 8 menos 10 dá 2, fica 28. 28 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8 dá 24. Fica 40. 40 dividido por 8, 5. Me explica por que aquele 180 foi parar na fórmula. Vou explicar mais para frente, tá? Daqui a pouco a gente vai ter outra oportunidade, eu explico direitinho por que a gente faz n-2 vezes 180. A gente faz isso, é uma fórmula que é demonstrada, né? Eu vou comentar com vocês. Então, o valor de alfa aqui é 135 graus. Eita, tô fazendo tudo no mouse, viu? Me desculpem aí que é complicado. Então, o ângulo alfa mede 135 graus, tá bom? Então, a gente já sabe que essa medida toda é 135 graus. Só que a gente já sabe que esse pedacinho pequeno aqui é 60. Então, quanto precisa ser essa parte laranja, que é o ângulo IGF? Dá para ver, né? Dá para entender. Gosto assim, que digam que dá para entender. Ó, esse ângulo laranja, somado com 60, dá 135. Então, quanto é o ângulo laranja? Me digam aí no chat. 75, né? 75 somado com 60
eu vou conseguir chegar no ângulo de 135. Perfeito. Então, eu já vou anotar aqui para adiantar. Estou fazendo como se vocês fossem fazer lá no Enem, né? Pode fazer a continha, mas a gente já está vendo que é 75. Então, eu vou anotar aqui só para a gente não esquecer. Que o ângulo IGF é o ângulo de 75 graus. Agora vem a parte que talvez seja mais difícil de perceber, mas é fácil de fazer análise, tá? Normalmente é assim a matemática, né? O que é mais difícil de perceber, a conta é fácil. Esse triângulo aqui, ele falou que era um triângulo equilátero, certo? Se ele falou que era equilátero na questão, é porque essa medida é igual a essa, né? Uma medida que tem o mesmo tamanho que aquela outra. Então, o triângulo é equilátero. Mas só que o polígono é regular, então esse tamanho G até H, ele é do mesmo tamanho de G até F, mesma medida. E o que aconteceu, então, com esse triângulo aqui, laranjinha, o IGF? Aconteceu que ele tem o lado IG com a mesma medida do lado FG. Então, esse triângulo a gente chama de triângulo isósceles, né? No triângulo isósceles, um triângulo nesse sentido aqui, ó, nesse formato, se essa medida e essa medida são iguais, têm o mesmo tamanho, então esse ângulo e esse ângulo têm a mesma abertura. Então, já que aqui é x, aqui também tem que ser x. É isso que a gente chega nessa conclusão, tá? Então, a gente já sabe que esse triângulo tem um ângulo de 75 graus e que tem dois ângulos que a gente chamou de x. E a gente sabe que se a gente somar os três, dá 180 graus. Então, a gente consegue descobrir o valor de x, né? A gente monta uma equação do primeiro grau. Fica assim, né? X mais 75 graus é igual a 180 graus. O que é que significa? Significa que 2x é igual a 180 graus menos 75 graus. Parece que eu estou jogando aquele joguinho que tem na internet, que é o Gartic, né? Tem no celular também, que a pessoa fica desenhando. 180 menos 75 dá 105. Isso significa o quê? 2 vezes o ângulo que eu quero dá 105. A questão sempre vai dizer que tipo de triângulo é? Não, nem sempre, Micael. Mas a questão sempre vai te dar informação suficiente para você resolver ela, né? Se for um problema do Enem, vai sempre lhe dar informações suficientes. Às vezes ele não fala que é um triângulo equilátero, mas ele poderia dizer ali, aquele ângulo é de 50 graus. Ou ele poderia dizer, a figura é assim assado, né? Então ele dá outras informações. Se 2x é 105 graus, então a gente consegue descobrir o valor de x, tá? O valor de x é só pegar o número 105, aqui ficou apertado, hein? 105 e dividir por 2, tá? Agora sim, a gente vai olhar lá no gabarito, a gente consegue dividir de cabeça, né? Mas, ó, olhando para o gabarito agora, 105 dividido por 2, já é outra prática, né? Mental. 120 não é. 75 não é. 67 não, né? Porque seria 120 o dobro. Seria 120 o dobro. Tem que ser essa, né? Só que aqui eu esqueci de botar o símbolo de graus, né? Mas já botou agora. Então seria essa alternativa. Então, se eu pego 105 e divido por 2, 100 dividido por 2 é 50, e 5 dividido por 2 é 2,5, né? Show de bola. Então, essa daqui eu escolhi ela porque se vocês fossem fazer pela primeira vez, eu imagino que muitos de vocês iam achar difícil, certo? Por isso que eu escolhi ela. Mas, ao mesmo tempo, agora com essa minha explicação, e vocês acredito que têm acesso ao vídeo, né, e podem rever, vocês vão poder pensar no processo que eu fiz. Eu usei muitos conteúdos de geometria. Então, uma questão que vocês forem fazer de geometria,
na prova do Enem, vocês vão usar alguma dessas coisas que eu falei, ou do triângulo equilátero, ou da soma dos ângulos internos, ou da parte do triângulo isósceles. Então, tem muita informação aí para vocês usarem, tá? Entendi direitinho. O segredo é a prática. O senhor explica bem. Muito obrigado. Então, tem esse problema aqui, que é um problema um pouco parecido, tá? Agora sim que eu vou ver se vocês realmente entenderam, tá? O processo é bem igual, né? Só que aí, ó, aqui foi Enem 2018, e aqui foi um vestibular, outro vestibular, de 2019, tá? Mas para vocês perceberem como é a mesma coisa que tem que fazer no final das contas, tá? E aqui eu já aproveito para responder a pergunta que vocês fizeram, como é que chega na fórmula, né? Me perguntou foi o Mikael. Como é que a gente faz, como é que a gente descobre aqui essa fórmula, né? Nesse problema, a gente quer saber o ângulo ABC, esse ângulo aqui. Para a gente saber ele, a tática aqui vai ser o seguinte: eu vou descobrir esses outros ângulos aqui, tá? Vou descobrir esse ângulo, esse e esse. Esses 3 ângulos, tá? Vou botar de cor diferente para ficar fácil de identificar. Quando juntar os 3, vai dar 360 graus, né? Meu círculo aqui tá horrível, mas a ideia é essa, 360 graus. Então, o ângulo laranja é o ângulo interno desse hexágono, né? E na questão falou que ele é um hexágono regular. Quando ele fala que é regular, ele está dizendo que essa medida é igual a essa, certo? Todas as medidas são iguais. E o que vai acarretar também, nesses casos dos polígonos regulares, é que a gente vai querer que os ângulos internos também tenham a mesma medida, tá bom? Então, a gente consegue saber quantos graus tem esse polígono aqui. Como ele tem 6 lados, deixa eu ver se tem mais um espaço aqui. Deixa eu fazer a conta agora que o Mikael perguntou. Geometria é bom para tri? Não entendi, Mikael. Ó, fazer um hexágono aqui. Não precisa ser regular, né? Mas eu vou fazer o regular aqui para ficar igual a questão. Tri do Enem? Teoria de resposta ao item. Não conheço não, esse negócio de teoria da resposta ao item. Tenho que aprender. É uma tática para resolver questões com alternativas, é? Não, professor, é porque não é baseado em quantas questões a gente acerta, mas sim os assuntos das questões. Se eu erro uma questão fácil e acerto uma questão difícil, o TRI vai diminuir o valor dessa questão difícil, porque ele vai supor que eu chutei, porque eu errei o assunto fácil. Eu acho que sim, que geometria, à primeira vista, pode parecer que é um assunto fácil, né? Porque a gente considera que está muito envolvido no nosso dia a dia, mas quando a gente vai fazer as questões, às vezes as questões são bem difíceis de fazer, né? Como essa daqui. Eu considero difícil para fazer também, tem muita informação aí. Então, assim, eu acho que não é todo mundo que acerta, não. Tem muito erro. Apesar de parecer fácil à primeira vista, não é. Mikael, você perguntou sobre os ângulos, né? A gente vai partir do ponto, né? Vai sair desse ponto de que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Esse daqui você já aceita? Já entende que é isso mesmo? A soma dos 3 é 180 graus? Ou você nunca tinha visto isso? Já conhece, né? Que é 180. Então, quando a gente for para um hexágono, o que a gente vai fazer? A gente escolhe um vértice e a gente vai traçar umas retas assim, ó. Uns segmentos, né? Vamos fazer essas diagonais aqui, ó. Essa, 1, 2, 3. E aí, como que eu calculo a soma dos ângulos internos de um hexágono regular? Ou de qualquer hexágono, né? Eu só preciso calcular a soma dos ângulos internos desses triângulos, ó. Porque são 4 triângulos. E cada triângulo, como eu comentei agora, a soma dos ângulos internos é 180 graus. Então, no hexágono, vai ficar 4 triângulos de 180 graus, né? A soma dos ângulos internos. Então, por isso que a gente faz 6 menos 2, tá certo? Por quê? Porque esse vértice aqui, ele vai formar um triângulo aqui, outro triângulo aqui, outro triângulo aqui. Mas a gente não vai traçar essa para formar nem essa, né? Então, tem 2 lados que não dá certo.
Então, a gente acaba formando só 4 triângulos. Então, por isso que vai fazer n menos 2. Se fosse um pentágono, a gente ia formar 3 triângulos, ia ser 5 menos 2. Então, sempre é n menos 2, tá bom? Igual no primeiro foi 8 menos 2. Pois não? Esse n seria o número de lados do desse bicho. Isso, o número de lados do polígono. Se eu tiver, por exemplo, um quadrilátero, e eu quero saber a soma dos ângulos internos, o que é que eu faço? 4 menos 2. 4 menos 2 é 2. Significa o quê? Que dá para formar 2 triângulos. É claro que dá, ó. É só fazer isso aqui, né? Ó. É 180 mais 180, que dá 360. Certo? E no triângulo, a gente sabe que é 180 por outro motivo. Aí tem que estudar também por que quando somar 3 ângulos de um triângulo dá 180 graus. Certo? Eu vou deixar para comentar sobre essas coisas no final, para a gente tentar fazer as questões que eu separei, e a gente vai ter meia hora no final para discutir essas coisas, certo? Então, aqui no hexágono, como tem 6 lados, eu vou calcular, vou chamar de S6. Eu já vou botar direto a fórmula, né? Ó, 4 triângulos vezes 180 graus. E aí eu descubro que a soma desses ângulos todos dá 720 graus. Certo? Vou fazer um ângulo aqui, vou chamar de X. Então, o ângulo X é o quê? A soma de todos eles dá 720 graus. Eu tenho que dividir por 6, porque eu vou ter 6 ângulos aqui com a mesma medida. Aí eu descubro o X. Fazendo a divisão aqui bem rápido, dá 120. Certo? Então, eu sei que aquele ângulo é 120 graus. No pentágono, que é o que está aqui do lado, seria a soma dos ângulos internos de um pentágono, né? No pentágono, gente, dá para formar 3 triângulos. Ó. Eu marco aqui, 3 triângulos. É só fazer n menos 2, né? 5 menos 2. Então, vai dar quanto? 3 vezes 180, né? Deixa eu escrever na linha do igual. 3 vezes 180. 3 vezes 180 dá 540 graus. Também estou multiplicando rápido, tá certo? Mas vocês vão fazer isso com calma na prova do Enem. Pode falar, quem abriu o microfone. Pode repetir novamente, por favor, por que esses 6? Porque tem o número 6 aqui? Ou porque tem o número 6 aqui? O 6 aí nesse X. Tá. Veja só. Se eu somar esses 6 ângulos aqui, esse, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu somar esses 6 ângulos, vai dar 720 graus, certo? Só que todos eles têm a mesma medida. O tamanho deles, né, a abertura é igual, porque ele é regular. Na questão falou que era regular. Se todos eles são iguais, têm o mesmo tamanho, então eu tenho que dividir por 6, porque são 6 iguais. Cada um deles é 120. Quando eu juntar os 6, vai me dar 720, tá bom? Na parte vermelha que eu estou fazendo agora, que é do pentágono, eu estou calculando esses ângulos aqui, ó. Quando eu juntar todos os 5, vai dar 540 graus. Só que eles têm a mesma abertura, eles são de um polígono regular. Se eles são de um polígono regular, tem a mesma abertura, todos os 5, então eu divido por 5, aí eu consigo encontrar o valor, tá? Então, vou chamar aqui de y agora, e eu vou dividir por 5 por isso. Então, vai ser 540 graus dividido por 5. 500 dividido por 5 é 100, e 40 dividido por 5 é 8. Então, a divisão aqui dá 108, tá? Se vocês não conseguirem dividir rápido, como eu fiz agora, pode fazer devagarzinho também. Na prova do Enem, vocês vão ter um certo tempo, né? Então, a gente descobre que o ângulo Y é 108, e o ângulo X é 120. Então, a gente consegue descobrir esse ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de ângulo Z, tá? O ângulo Z. Se eu somar x, y, z nessa questão, tem que dar 360 graus, porque formou um círculo completo aqui, né? Deu uma volta completa.
Então, x mais y mais z tem que dar 360 graus. Na questão, né, nas etapas, a gente já descobriu quanto era o x e quanto era o y, né? A gente vai descobrir o z agora. X é 120 e o y é 108. Então, quanto tem que ser z? Tem que ser a diferença, né, entre o 360 em relação ao 120 e o 108. 132. Então, a gente descobre fazendo 360 menos 120 menos 108, tá? Vou fazer aqui, vou escrever aqui com calma. Eu gosto de dizer para os meus alunos que, respondendo assim, o passo a passo é na humildade, né? Você vai com calma, não pula nenhuma etapa. Se você tiver tempo, faça assim. Quando você não tem tempo, aí eu entendo, né? De pular as etapas. Talvez nossa última questão de hoje a gente faça um pouquinho mais rápido. Então, 132 graus é o ângulo Z, né? Mas na questão ele quer saber o B. Esse Z aqui, ele está de intruso, né? A gente precisa dele para resolver a questão, mas a gente não, na questão não perguntava o valor dele. Mesma coisa da questão anterior. Como esses dois polígonos são regulares e eles têm esse lado aqui em comum, o que é que significa? Que essa medida é igual a essa, né? Todas essas medidas, elas têm o mesmo tamanho, incluindo essa e essa, tá? É importante que essas duas sejam iguais, tenham o mesmo tamanho. Se essas duas de baixo têm o mesmo tamanho, esse triângulo é igual à questão anterior, é um triângulo isósceles, certo? Então, significa que esse ângulo aqui, o ângulo ABC, é o mesmo ângulo ACB. Essa abertura é igual a essa abertura, né? Dá até para perceber um pouco pelo desenho, mas a gente teve que fazer a análise aqui, né? Então, como que eu descubro que ângulo é esse? Eu sei que essa abertura e essa são iguais, e esse ângulo de cima é 132. Os três juntos dá 180, não é? Se eu subtrair 132, fica quanto do 180? Fica 48, né? Vou chamar esse ângulo aqui de alfa. Já que eu já usei x, y, z, né? Vou chamar de alfa. O desenho ficou muito pequeno, tá? Me desculpem. Não achei que eu ia ter que desenhar aqui, mas eu não pensei, na verdade, né? Preciso desenhar aqui mesmo. Alfa e alfa. Mesma abertura, né? Então, eu tenho que 2α mais 132 é igual a 180. E aí a gente consegue descobrir o valor de alfa, né? É só pegar o 180, subtrair do 132 e depois dividir por 2. 2α é igual a 180 menos 32, eu vou fazer direto, tá? Dá 48. Então, é porque o alfa, vou fazer direto também, o alfa é 24, né? Então, o alfa, o valor de alfa, que é o que eu quero descobrir, é o ângulo ABC, né? Dá 24 graus. Tem alternativa aqui também. Ok? Parecida uma com a outra, né? Eu acho que conseguiu reforçar. Quem não tinha entendido a primeira, eu imagino que entendeu agora, né? Fez as perguntas. Vamos para a próxima. Agora é sobre semelhança de triângulos, né? Já digo ali no título. Sabe-se que no centro da cidade de Fortaleza tem um bastão de 3 metros de altura e que ele está na vertical. Em certa hora da tarde, sua sombra projetada pelo sol sobre o chão plano mede 2,5 metros. Nesse mesmo instante, a sombra de um poste vertical, que fica bem próximo a esse bastão, projeta uma sombra sobre o chão de 6 metros do plano. Podemos afirmar que a altura do poste é. Então, esse problema da altura de uma pessoa,
de um objeto, nesse caso aí do poste, né, e do bastão, é um problema bem constante, né, referente a esse assunto aí de geometria de semelhança de triângulos, né? Vamos ver por quê. Então, o bastão tem 3 metros e fica com a sombra de 2,5, né? E o outro tem 6 de sombra. Então, seria uma coisa assim, ó. Temos um bastão que tem 3 metros e a sombra dele eu vou fazer de uma cor diferente. Deixa eu ver se dá para ver que é diferente. Aqui é a sombra, tá? A sombra tem 2,5 e a altura do bastão é 3. Já o poste tem 6 metros aqui embaixo. A sombra dele, né? E a altura dele a gente não sabe ainda qual é. A gente não sabe qual é a altura. Eu vou chamar aqui de x, tá? Só para a gente tentar determinar esse valor. Então, a situação é essa que a gente tem, ó. Aí, por que a gente vai resolver com semelhança de triângulo? Primeiro, ele fala na questão que o chão é na horizontal e que o poste e o bastão estão na vertical. Isso significa que esse ângulo aqui é de 90 graus. Certo? Outra coisa que a gente vai considerar é que essas medidas foram tomadas no mesmo instante, tá? A gente vai supor isso. Então, a gente vai considerar que a luz do sol, quando tocou, a luz do sol veio assim, né? Era para vir reta, né? Mas esse desenho não ajudou, não. A luz do sol veio assim. E aí bateu aqui no bastão e foi ele que criou essa sombra, né? Porque não teve luz nesse passo aqui, porque o bastão ficou no meio, né? Do mesmo jeito, a luz também fez a mesma coisa com esse poste, criando também essa sombra aqui de baixo. Então, a ideia aqui é a gente considerar que esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que está aqui, tá certo? Porque a gente vai considerar que veio a luz do sol no mesmo instante, tá? E aí, como é vertical, 90 graus. Aí a gente vai ter um ângulo aqui na base, com a mesma medida desse, e um ângulo de 90 com a mesma medida do outro. E aí, isso já é um caso de congruência, né? Um caso de semelhança de triângulos. Esses dois triângulos são semelhantes, tá? Não são congruentes, são semelhantes. E o critério de congruência é o critério ângulo-ângulo. Basta ter dois ângulos em comum para os triângulos serem semelhantes. Quando eles forem semelhantes, o que acontece? A gente vai fazer uma correspondência. A correspondência que eu vou fazer é o seguinte: o azul com azul, que é a altura com a altura, e o roxo com roxo, que é a base com a base, certo? Então, eu vou fazer essa relação aqui. Então, eu posso organizar isso de várias formas. Vou organizar assim: o x, que é o lado azul, dividido pelo outro lado azul, altura pela altura, tem que ser igual a sombra pela sombra, certo? Então, o que é que a gente tem que fazer? Para descobrir o valor de x, a gente tem que multiplicar o 3, né? Passar o 3 multiplicando, que a gente já resolve. Se você quiser, você também pode passar o 5 para cá, tá bom? Vou fazer isso porque eu vou fazer de um jeito diferente do que vocês fariam. Porque eu sei que todo mundo, né? Acredito que todo mundo que está aí sabe resolver essa regra de 3, tá bom? Então, eu vou fazer de um jeito diferente porque meu objetivo aqui é ensinar algo a vocês hoje, né? Então, vamos lá. 2,5 vezes x igual a 3 vezes 6, 18. Certo? 2,5 vezes x igual a 18, a gente tem a equação do primeiro grau. Eu posso vir aqui e dividir o 18 por 2,5, se eu quiser, tá? Mas eu vou fazer uma tática diferente que vai surpreender 50% de vocês. Olha só, sei até o percentual. Eu vou multiplicar por 4 os dois membros, tá? Como é que a gente faz? Se eu multiplicar por 4 aqui, 2,5 vezes 4 vai dar 10, né? 2,5 mais 2,5 dá 5, ou seja, 2,5 vezes 4 dá 10. Um jeito diferente de fazer, tá? Cada um vai saber fazer de outro jeito. Se eu multiplicar 18 por 4, aí eu vou pensar um pouquinho aqui, ó, para não errar. 8 vezes 4, 32. 72. Agora ficou fácil fazer a divisão. X
é 7,2. Viu? Essa tática de multiplicar por 4 não é a única forma, tá? Mas é um jeito diferente de fazer rápido, já que você está fazendo a questão do Enem, você vai muitas vezes querer fazer essa conta bem rápido, né? Uma forma, um macetezinho. Mas tem vários outros, né? Cada um vai saber fazer do seu jeito. E como qualquer jeito aí também é rápido, a forma que vocês escolherem vai funcionar, tá certo? Não precisa se preocupar, não. Então, a ideia aqui é descobrir que a altura do poste é 7,2 metros, certo? Não anotei a resposta certa aqui? 7,5, 83. Deixa eu ver aqui se eu anotei errado. A letra A. Era a letra A, mas eu digitei errado. Deixa eu corrigir aqui. Depois vocês verificam no material que vocês têm acesso, tá? Mas é 7,2. Se eu botei errado lá também, eu acho que na lista tá certo. Ok? Vamos para a próxima. Essa de semelhança é interessante, né? De fazer, porque ela é curtinha, ó. Essa pergunta que vocês tinham feito antes. Será que vai valer muito? Essa daí, gente, eu imagino que não teria um peso tão grande, né? Na hora da nota. Porque eu acho que muita gente ia acertar essa. Já aquela outra, não. Essa daí eu acho que muita gente acertaria. Tiago? Pois não? Professor Marcelo Amorim, tudo bem? Tudo bom, Marcelo? Primeiro, agradecer a sua presença no projeto do Enem, tá certo? Do IF do Enem. Eu estava aqui assistindo, saí lá de São Gonçalo agora há pouco, lá da audiência que estava tendo, e deu uma parada por causa do coro, e vim aqui assistir sua aula. Eu sou de humanas, né? Eu professor de geografia, e estava olhando assim, dessa maneira fica fácil matemática. Sacanagem aí com a gente, né? Agradecer e dizer da importância da matemática dentro do Enem, né? É uma prova sozinha. Além do Enem, a matemática é uma disciplina que está em todos, mas praticamente em todos os concursos que os alunos fazem, né? Em relação a concursos públicos. Então, é interessante que os alunos acreditem que eles podem aprender matemática, que existem métodos mais fáceis, né? Porque, historicamente, matemática é um bicho-papão. Mas eu estou aqui, eu estou vislumbrando, eu vi essas duas questões que você respondeu aqui, até eu respondi, estava lá participando. A gente agradece aí, Tiago Jefferson chegou agora no nosso campus, não tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, mas eu sei, já conheço pelo trabalho que faz e dentro do IFRN, a gente agradece a sua presença. Tá, Tiago? Agradece muito o nosso grupo. Muito obrigado e boa sorte aí com esse menino. Vamos ajudar esses meninos. Vamos sim. Eu que agradeço, viu, Marcelo, o convite para participar e sempre que precisar, pode contar comigo, tá? Tanto nesse projeto como em outras coisas que vocês Valeu, Tiago. Obrigadão. Certo? Um abraço. Valeu, pessoal. Abraço. É como o professor falou, a área de matemática, ela engloba diversas outras áreas, né? Ela é a base que vocês vão precisar para quem for estudar biologia, quem for estudar química, quem for estudar física. Dentro das ciências humanas aparece também, né? Hoje em dia, o pessoal quer fazer pesquisa, quer trabalhar com ciência, precisa totalmente de estatística, então é algo que, gostando ou não, se sentindo à vontade, logo hoje, né? Assim, vocês que são bem jovens, é algo que vocês vão estudando, que vocês, quanto mais vocês estudarem, mais familiar vai ser para vocês esses assuntos, e aí vocês não vão achar chato, não. Vai chegar uma hora que vocês vão achar tão familiar que vai ser, talvez, a disciplina preferida, uma das áreas preferidas de vocês. Eu, na verdade, selecionei alguns problemas um pouco difíceis, tá? Foi meio que de propósito, né? Eu botei esse daqui um pouquinho mais fácil, da semelhança, esse da circunferência também é mais ou menos, mas eu meio que equilibrei, tá bom? Fica achando que eu botei questões fáceis, nem que eu botei só questões difíceis, não, tá equilibrado. Ó, essa questão aqui é da prefeitura de uma cidade, foi desse ano, né, do concurso, foi para um concurso para professor de matemática dessa cidade, tá? Então, coloquei aqui para vocês. Se um arco de 120 graus de um dado círculo tem comprimento de 8π centímetros, onde π é um número irracional, né, aproximadamente 3,14,
Ele quer saber o raio dessa circunferência. Então, ele quer saber essa medida aqui, ó, essa medida R, tá? E o que ele informou? Ele está informando para a gente que o arco, esse daqui, tem comprimento de 8π. Significa o quê? Significa que se a gente fizer com barbante, colocar um cordão aqui esticado, igual está no desenho, bem esticado, essa medida vai dar 8 vezes π. É 8 vezes 3, pouco mais de 24, tá? Um pouquinho mais de 24 centímetros. Mas ele quer saber o raio. Como a gente vai fazer isso? A gente já conhece a fórmula, né? Que é no ensino fundamental a gente estuda, que é o comprimento da circunferência. A fórmula é assim, ó, o comprimento da circunferência é dado pela fórmula 2 vezes π vezes o raio dessa circunferência, certo? Então, a gente vai utilizar essa fórmula e a informação que foi dada na questão, né? Para a gente fazer essa estrutura. Mesmo um pouco parecido com o anterior, a gente vai montar uma regra de 3, tá? Porque a gente vai relacionar o ângulo que foi dado, de 120, com o ângulo quando eu tenho a circunferência toda. A circunferência toda é uma volta completa. Então, se é uma volta completa, corresponde a 360 graus, tá certo? Então, a associação que a gente vai fazer é a seguinte. O comprimento da circunferência toda, que eu vou chamar de C, dividido pelo comprimento do arco, que na questão disse que era 8π, é igual a abertura que eu vou considerar, né, na circunferência toda, que eu vou chamar de 360 graus, tá? Dividido pela abertura do arco. Veja só, no numerador eu coloquei C no primeiro membro e no segundo membro, no numerador, eu coloquei 360, tá? E no denominador, 8π, que é o valor do arco, comprimento daquele arco, e 120, que é a abertura do arco. Então, sempre vai ser assim. Comprimento sobre comprimento, abertura do arco sobre abertura do arco, tá bom? Agora a gente vai fazer a substituição. O comprimento da circunferência, eu consigo determinar só reescrevendo o 8π, que estava dividindo, multiplicando. Então, eu vou multiplicar aqui o 8π por esse ângulo que tem aqui, dividido pelo outro ângulo. 360 graus dividido por 120 graus dá quanto? 320 dividido por 120 dá 3, né? Perfeito. Isso significa que o comprimento da circunferência é 8 vezes π vezes 3. 8 vezes 3 é 24. 24π. Agora eu vou usar a fórmula que eu falei anteriormente. Ó. O comprimento de uma circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Tá? Mas na questão, a gente já conseguiu calcular e a gente já descobriu que o comprimento da circunferência é 24π. Então, eu vou substituir aqui. Ó. Se o comprimento da circunferência é 2πr e eu já descobri que é 24π, isso significa que 2 vezes π vezes r é igual a 24π. E agora, eu tenho π no primeiro membro, número irracional, e também tenho no segundo, né? Eu posso passar dividindo se eu quiser, mas para adiantar eu vou só cortar, certo? Já vou cancelar aqui. Significa que 2 vezes r é 24. Se 2 vezes r é 24, é porque r é 24 sobre 2, que é o raio. Então, o raio é 12. 12 o quê? Estou trabalhando sempre aqui o comprimento em centímetros, né? Então, a resposta também vai vir em centímetros. Então, o raio é 12 centímetros. Então, eu volto aqui e dessa vez eu não errei na hora de digitar, tem a alternativa sim, certo? 12 centímetros. Então, nessa questão, o que a gente usou? Informação, né? Sobre a circunferência. O comprimento, que é 2πr. Quando a gente for estudar áreas, eu vou ensinar também a área da circunferência, mas não hoje, tá? E o que a gente usou de outra informação além do comprimento? Existe uma relação entre o ângulo da abertura do arco.
Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil de mostrar, né? Para vocês focarem bem no desenho. Quanto mais aberto for esse ângulo, maior vai ser o comprimento aqui, certo? Então, se aqui é 120 e aqui fosse 10, então em 360 seria quanto? 30, o triplo, porque é 120 mais 120 mais 120. É uma proporção, por isso que eu montei aquela regra de 3, justamente porque é uma proporção, certo? É proporcional. A abertura, né, é proporcional àquele ângulo. Quanto mais aberto, maior vai ser aquela abertura, né? Maior vai ser aquele comprimento. E é uma grandeza proporcional, tá bom? Tem que usar esse resultado aqui. Show? Essa daqui, ó, é a forma do comprimento da circunferência, viu, Micael? Então, se vocês não entenderam totalmente, a gente vai fazer outra questão com esse assunto de novo, né? E se na questão 6 também não entender, aí eu vou recomendar vocês pesquisarem também questões sobre esse assunto, tá bom? Agora eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade. Ó. Aquela ali era para o concurso para professor, que a gente fez agora, que eu considero fácil. A do Enem 2019 não é para concurso para professor, é para aluno, né? Mas isso é um pouquinho talvez mais difícil. Vamos ver se é, né? Se eu estou equivocado. Uma pista circular delimitada por duas circunferências concêntricas foi construída. Na circunferência interna dessa pista, de raio 0,3 km, serão colocados aparelhos de ginástica, localizados nos pontos P, Q e R, conforme a figura. Então, aqui tem os aparelhos de ginástica, tá certo? O segmento RP é o diâmetro. Se for falar, pode falar. O senhor pode só relembrar o que seria raio mesmo? O raio é a distância que você vai ter do centro até chegar num ponto da circunferência. A gente chama isso de raio, certo? Esse tamanho daqui para cá é o raio. Quanto maior o raio, maior vai ser a circunferência, né? Maior vai ser o círculo que você vai estar estudando. Então, por exemplo, eu posso marcar um ponto e fazer um raio pequeno. Aí eu faço uma circunferência pequena. Se eu marco um ponto e faço um raio grande, a circunferência vai ser grande, certo? Então, raio é essa distância daqui para cá. Ok? Mais ou menos. Quando fica calado é porque não entendeu. Entendi sim, obrigada. A distância do ponto para o centro, a gente chama de raio. De qualquer ponto, né? E como todos eles têm a mesma distância, por isso que a gente consegue gerar a nossa circunferência. E o diâmetro, né? Você perguntou o que era o raio, talvez você quisesse saber o que é diâmetro. O diâmetro é quando eu passo um segmento aqui, e esse segmento passa pelo centro, certo? E aí eu tenho R e R, né? Então, o diâmetro sempre vai ser 2 R's. A gente chama assim na fórmula, né? Diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, vamos lá. Já disse que RP é o diâmetro. O ângulo PRQ tem medida igual a π sobre 5 radianos. Veja só, não existe uma única forma de falar medidas de ângulos. Existem diversas formas, tá? As duas formas mais comuns é falar graus, 30 graus, 90 graus, 60 graus. É a forma que a gente utiliza bastante, né? Principalmente quem não estuda profundamente matemática. Mas quem está totalmente inserido na área vai lidar com radianos. Essa é outra forma de medir. Então, a gente vai falar π sobre 2 radianos, π sobre 4 radianos, π sobre 5, certo? Onde π vai estar relacionado também àquele comprimento que a gente estava falando da circunferência. A circunferência é 2πr, né? Então, se a gente for estudar, a gente vai considerar que 2π vai ser, se a gente considerar que o raio é 1, 2π vai ser o comprimento dessa circunferência de raio 1. Então, a gente vai relacionar sempre assim. 2π para a gente, em radianos, vai estar relacionado a 360 graus. E o que a gente vai utilizar mais na hora do cálculo é que o valor π, o comprimento de uma circunferência lá, né, metade, né, nesse caso, é igual também, está relacionado com metade do ângulo. Então, a gente vai fazer as trocas, muitas vezes, de π para 180, tá certo? Mas nesse caso não vai precisar não, só para vocês conhecerem. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma necessidade, vocês vão poder trocar em radianos π por 180, tá bom? Ele quer saber
Ele disse que o ângulo PRQ mede π sobre 5. PRQ. PRQ. Então, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo mede π sobre 5, tá bom? Esse ângulo aqui, ó. Para uma pessoa ir do ponto P ao ponto Q andando pela circunferência interna no sentido anti-horário, ela percorrerá uma distância em quilômetro igual a. Então, o que ele quer saber na questão é quanto é esse comprimento aqui, ó. Ele vai andar daqui para cá. Podia ser uma pista de corrida, de atletismo, tá? Que ele ia correr, né? Quanto ele ia andar? Quantos quilômetros tem aqui? É isso que ele quer saber. E ele fala que aqui é π sobre 5 radianos, né? É 180 graus dividido por 5. Se fosse 180 graus dividido por 10, dava 18, né? Mas como é por 5, é 36, né? Então, é como se fosse 36 graus aqui. Ok? Agora a gente vai poder resolver. As informações são essas que estão desenhadas aí, ó. Vamos ver como é que a gente resolve. Um resultado que a gente vai fazer é o seguinte. Igual na questão anterior, se eu tiver esse ângulo, eu consigo saber qual é esse tamanho. Porque a gente faz aquela regra de 3 que a gente acabou de fazer, se eu souber esse ângulo aqui. Só que na questão não falou qual era esse ângulo, tá? Se você estudou profundamente esse assunto, você não vai ter nem dúvida, nem vai pensar para resolver essa questão. Porque na geometria plana, a gente já ensina esse resultado aqui, tá? Que eu vou demonstrar para vocês, discutir com vocês. Esse ângulo aqui, se ele for x, então esse outro é 2x. Então, isso é algo que já é discutido na geometria, só que muitas vezes quem está estudando no ensino fundamental ou estuda no ensino médio não consegue chegar até esse assunto, tá? Para chegar nessa resposta. Mas, se vocês procurarem nos livros, vocês vão encontrar. Se essa medida for x, a outra é 2x, tá bom? Desde que aqui seja o diâmetro. Por que que acontece isso? Deixa eu explicar para vocês por quê. Como aqui é o raio, essa medida aqui é o raio, e essa outra de C até Q também é o raio, mesmo problema que a gente vinha discutindo antes, ó. Esse triângulo aqui é isósceles, então se aqui é x, aqui também é x, certo? Então, é a mesma abertura que tem nesse ângulo CRQ, é o ângulo que é a mesma abertura, certo? E o que vai acontecer com esse ângulo aqui é que ele é um ângulo externo, né? Vou chamar aqui de Y, vou chamar essa parte aqui de Y, e vou chamar essa parte aqui de Z. Ele é um ângulo externo, né? Então, ele tem que ser igual à soma dos outros dois. Por quê? Se eu somar x com y, tem que dar 180 graus. O que é que significa? Que x mais x é igual a 180 menos y, certo? Mas o y somado com o z, eles são suplementares, ó. Juntos, eles formam um ângulo raso. O que é que significa isso? Que y mais z dá 180 graus. Se y mais z mede 180 graus, é porque o ângulo z é 180 menos y. Veja só, duas informações que a gente tem aqui, ó. X mais x, que é 2x, né? X mais x é 180 menos y, e z também é 180 menos y. O que é que a gente conclui? Que z é igual a 2x. Certo? Deixa eu anotar aqui porque para a gente ter espaço. Z é igual a 2x. Então, esse resultado aqui, se vocês não lembravam do fundamental ou se vocês não estudaram, é um resultado muito, muito forte, muito importante, tá bom? Vou apagar aqui agora para ficar bem evidente para vocês. Se esse ângulo aqui for x, esse daqui sempre vai ser 2x, certo? Se você quiser fazer o cálculo que eu fiz na hora, pode fazer, caso não lembre.
Mas, se você quiser memorizar, é um teorema, é um resultado importante. Se aqui é x e esse segmento aqui é diâmetro, então aqui é 2x, certo? É 2 vezes o ângulo. Só que na questão já falou qual era o valor de x. Disse que era π sobre 5 radianos. Se ele falou que era π sobre 5, então a gente sabe quanto é esse ângulo aqui, ó. É 2 vezes π sobre 5, certo? Então, o ângulo Z, em radianos, né? O ângulo dele é 2π sobre 5. Por quê? Ele é 2 vezes π sobre 5. Então, se a gente já sabe que essa abertura é 2π sobre 5, qual é o comprimento? A gente faz a regra de 3, tá? O comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes r. E r, nesse caso, ele falou na questão que era 0,3 quilômetros, tá? Então, o comprimento é 2 vezes π vezes 0,3. 0,3, né? Escrevi 6. Então, o comprimento dessa circunferência é 0,6 π. Comprimento total, né? Comprimento da circunferência toda é 0,6 π. O comprimento da circunferência, ele está relacionado... Deixa eu voltar aqui na outra questão, que é o mesmo cálculo, tá? O comprimento da circunferência, ele está relacionado com 360 graus. E 8π era relacionado àquela abertura de 120, tá? Agora a gente vai fazer diferente. A gente vai fazer que o comprimento está relacionado com 360 graus. 360 graus a gente chama de 2π, né? Em radianos. E o comprimento que eu quero, que eu vou chamar aqui de... O que é que eu chamo? Vou chamar de d, de distância, tá? Como se fosse uma distância da corrida. Vou chamar de d, distância percorrida, né? E aqui eu vou colocar o ângulo, que é o ângulo que eu tenho aqui, que é o ângulo Z, relacionado ao ângulo Z, que é 2π sobre 5. 2π. E eu quis fazer desse jeito de propósito, tá? Porque vocês estão vendo que tá ficando monstrinho, né? Mas eu queria chegar nisso justamente para rever se vocês já tiveram revisão sobre essa divisão aqui, ó. É uma divisão de fração, né? É um número dividido por uma fração. Como é que a gente resolve isso? Multiplica esse valor por esse e esse valor por esse, né? Então, vai ficar d vezes 2π. Essa daqui vai dar para cancelar, quer ver? D vezes 2π vai ser igual a 2π sobre 5 vezes c. 2π sobre 5. Deixa eu escrever direitinho. 2π sobre 5 vezes c. O que eu vou fazer? Tem 2π no numerador aqui e tem 2π no numerador desse outro lado, certo? Então, vai dizer que d é igual a c sobre 5. D, a distância que eu quero, a resposta, é igual ao comprimento da circunferência toda dividido por 5. Qual é o comprimento da circunferência toda? 0,6π. Dividido por 5. Quanto será 0,6 dividido por 5? Alguém tem alguma ideia? O que é que faria aqui para resolver? Multiplica. 0,12 ou 1,2? Tem que ser menor, né, do que 0,6. Então, é 0,12, né? Tem várias formas de fazer, tá certo? Eu vou fazer de um jeito que eu não sei se vocês farem igual, tá certo? Vou fazer de um jeito diferente aqui. Pode fazer a divisão normal. Botar 0,6 e tentar dividir por 5. Pode fazer assim também, tá? Mas eu não quero fazer assim. Quero fazer de um jeito diferente. Vou multiplicar por 2. Se eu multiplico por 2, aqui vai ficar 1,2. 1,2π. Mas se eu multiplicar por 2 no numerador,
eu também tenho que multiplicar por 2 no denominador, fica 10. Agora ficou fácil, né? 1,2 dividido por 10 dá 0,2, né? 0,12. Só que é 0,12 π, tá bom? Então, a resposta vai ser de a distância percorrida, 0,12. Fiz bem apertadinho, mas eu tô achando que eu deixei uma página em branco. Deixa eu ver. Deixei, ó. Tinha deixado uma página em branco pra gente fazer mais conta. Ficou um pouco apertado. A distância é 0,12 π, tá bom? Então, se vocês não conseguirem lembrar desse resultado, quando eu traçar a diagonal, quando eu traçar o diâmetro aqui, essa distância, esse ângulo x, eu conhecer, né, for dada no problema, eu já sei que esse outro ângulo é 2x. E vice-versa. Se esse ângulo aqui for 100, eu já vou saber que aqui é 50. Porque esse daqui sempre vai ser o dobro, tá bom? Essa abertura sempre vai ser o dobro dessa. Então, se for dado que é 100, é porque aqui é 50. E se for dado que aqui é 50, esse outro é 100, certo? Não precisa provar como eu provei aqui, não. Eu provei porque eu imagino que vocês não conheciam esse resultado, né? Que quando aqui é x, aqui é 2x. Por isso que eu fiz essa prova. Essa parte aqui toda é a prova, né? A conta mesmo é essa parte de baixo. Ok? Acredito que vocês tenham acesso a esse vídeo. Esses problemas, como são problemas do Enem, vocês também vão conseguir encontrar outros professores respondendo elas, tá? Então, por exemplo, vocês gostaram da minha solução da 2, da 3 e da 4, mas não gostaram da 1, da 5 e da 6. Então, minha sugestão, procura essa questão na internet e vocês vão ver outros professores respondendo. E aí, talvez vocês entendam melhor. Ou, se ainda ficou alguma dúvida, outros professores também podem ajudar vocês, tá bom? Eu vou ter outras aulas com vocês, mas eu vou falar sobre outros assuntos. Me disseram que a gente tem no final da aula uns até 6h50 para a gente discutir um pouco, tá? Sobre o que a gente falou, que eu falei durante a aula. Tá? Então, a gente vai ter 20 minutos para tirar dúvidas sobre esses assuntos, tá certo? Vocês podem me perguntar. Pode usar o chat e pode usar o microfone também. Fique à vontade. Sei que é rápido, né, gente? Esse assunto, ângulos, polígonos e circunferência, normalmente se estuda no ensino fundamental mais ou menos uns 6 meses. 6 meses, veja só. E também se estuda no ensino médio mais ou menos uns 2 meses. Então, a gente estudou mais ou menos 8 meses em uma aula, mas é o que tinha programado, tá? A gente resolveu só algumas questões. Gostou da aula, Carlos? Obrigado. Pode perguntar alguma coisa sobre esses assuntos aqui. Se vocês tiverem perguntas, fiquem à vontade. Pode ser referente às questões, mas também pode ser sobre outras coisas, tá certo? Desses assuntos aqui. Sem dúvidas. Então, se não tiver dúvida, depois vê quando vocês forem pesquisar, né, resolver as questões do Enem, vocês com certeza vão encontrar geometria. Dos assuntos do Enem, geometria é o assunto que aparecem mais questões. É o assunto que tem mais questões do Enem. De todos, é a geometria. Principalmente a plana, né? Acho que a plana fica em primeiro e a espacial deve ficar em terceiro ou quarto. Então, são assuntos que vocês... Se vocês gastarem... Vou inventar números, tá? Se vocês gastarem 10 horas estudando... 10 é pouco, né? 20 horas estudando matemática para o Enem, pelo menos umas 5 horas tem que ser de geometria, porque vai cair numa porcentagem muito grande de questões de geometria. Então, se dediquem à geometria, porque saibam que vai aparecer bastante para vocês no Enem, tá bom? Eu gostei, mas vou ter que rever, né? Porque eu botei algumas difíceis também, viu, Micael? Foi de propósito. Como... Professor, essa questão que o senhor está aí na tela, repete, por favor, porque o senhor colocou os 75 graus ali Certo. Como é que se diz? No triângulo, acho que é o isósceles. No laranjinha. Isso. Olha só. Eu tinha que descobrir qual era essa abertura toda aqui, ó. Para eu saber que aqui era 75 graus, primeiro eu descobri quanto media esse ângulo aqui, ó. Certo? Como que eu descobri isso? Fiz a soma de todos os ângulos do octógono,
deu 1080. Aí eu dividi por 8. O que é que eu descobri? Aqui é 135 graus, aqui é 135 graus, aqui é 135, 135, 135. Ah, entendi. E aqui também tinha que ser. Sim, entendi. Certo? Nesse caso, eu dividi por 8, porque são 8 ângulos. 8 ângulos, é o octógono, perfeito. Na questão 4, se o horário do dia fosse diferente, o ângulo da projeção poderia ser calculado. Se fosse diferente o horário do dia, o que ia acontecer era o seguinte. Imagina que você fez uma medição, né? Aí pegou o sol quase de meio-dia. Quase de meio-dia, o sol vai vir assim, né? De cima para baixo, quase reto, né? Vamos supor, 11h30, né? Ele vai vir bem retinho assim, ó. Já se você pegar um outro horário do dia, mais cedo, o sol está nascendo, ele vai vir quase na horizontal, quando o sol está nascendo. Vai ser uma coisa mais ou menos assim, ó. Então, se você pegar em horários de dia diferente, do dia diferente, esses ângulos não vão ser iguais. Você não vai ter triângulos semelhantes, tá certo? Então, a ideia desses problemas é informar que, na hora que foi feita a medida, eles consideram que foi no mesmo instante, ou pouquinho, 1 minuto a mais, vamos dizer assim, né? Quanto menor o tempo, menor vai ser o erro, né? Mas se você demorar muitas horas, não dá para fazer a comparação, não. Vai ser totalmente diferente. Boa pergunta, né? Excelente pergunta. Então, o ângulo aí da luz do sol no poste vai interferir, sim. Se fosse localidades distintas, sim, né? Ia influenciar bastante, né? Em um lugar o sol tinha nascido, no outro nem tinha nascido, né? No outro é 5 da tarde. É parecido com a coisa do horário, né? Talvez a gente pudesse perguntar assim, se a gente fez a medição, aí ficaria mais difícil de te responder, viu? Se a gente fez a medição às 6 horas no Japão, depois fez outra medição às 6 horas na Inglaterra, será que daria certo? E aí seria difícil por conta da posição, né? Mas essa situação não é da questão, não. Gostei das ideias aí, bem interessantes. Vejam essas questões de geometria, tá? Quando vocês forem se preparar. Normalmente, quando eu estudo com meus alunos, eu sempre pego a prova toda do Enem anterior e resolvo. Quando a gente termina 2020, aí eu faço a de 2019 todinha com eles. Se eles estiverem com fôlego ainda, a gente faz a de 2018. Normalmente eu faço isso com meus alunos do terceiro ano, do ensino médio. Recomendo que, se vocês tiverem tempo, façam também, né? Porque cai muita coisa repetida. Como essa foi minha primeira aula com vocês, era difícil para mim também saber qual o nível de dificuldade das questões que eu ia escolher. Então, eu também quis escolher questões fáceis, médias e um pouco mais difíceis, tá? Se vocês acharam difícil alguma, não fique preocupado não, porque realmente era difícil. São questões que poucas pessoas no Brasil, quando fazem a prova do Enem, acertam. Mas também tem questões aí que quase todo mundo acerta. Então, a ideia é que vocês tentem observar todas essas situações, tá? Professor, Pois não. algumas questões caem mais de triângulo? Exatamente, isso que eu estou dizendo. Quando vocês forem ver a prova do Enem de qualquer ano, vocês vão perceber que questões de geometria vai cair muito. Que tipo de questões são? Muitas com triângulos, área de figuras, é muita questão que vai ter de área. Volume, a gente vai estudar também geometria espacial, volume de um prisma, volume de um cilindro, volume de uma esfera, volume de um cone, sempre cai, gente. Teve uma prova que eu peguei do Enem, normalmente eu ensino no terceiro ano no IF, eu ensinei muitas vezes, e a gente ficava sempre observando quantas questões a gente encontrava de geometria. Teve um ano que a gente encontrou 4 questões de geometria espacial, imagine só, de um assunto só, né? Para calcular volume de sólidos. Então, assim, se vocês forem fazer uma listinha, eu recomendo vocês fazerem assim, ó. Pesquisa na internet. Assuntos de matemática que mais caem no Enem. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui rapidinho.
Você consegue encontrar na internet até os percentuais, sabe, dessas questões? Tantos por cento de matemática, tantos por cento. Quando a gente gerou os conteúdos, encontrei aqui, ó. Se vocês puderem depois pesquisar, dá uma olhadinha nesse site, ele vai informar quantos por cento de cada assunto cai, ó. Tá dizendo aqui, ó. Grandezas proporcionais, que é regra de 3, é o que cai mais, 17%. Equação do primeiro grau, 15%. Porcentagem, certo? Aí tem uma lista aqui dos conteúdos. Depois vocês dêem uma olhadinha nesse link, se vocês tiverem curiosidade, vocês vão ter uma noção boa de... Será que eu estou estudando muito para matrizes, por exemplo? Ah, professor, eu acho muito difícil matriz. Aí você fica estudando muito matriz. E aí você pega as provas dos últimos anos do Enem e caiu 1 ou 2 questões de matrizes, né? Aí você estudou tanto tempo matriz, enquanto você se dedicou pouco tempo à geometria e caiu 8 questões de geometria. Então, eu sempre dou essa sugestão para os meus alunos de fazer um pouco desse levantamento. Não fica gastando tempo também se preocupando com isso, não. Mas tem uma noção de quais conteúdos vão cair mais, né? Vou ficar estudando números complexos, dedicar muito tempo do meu tempo estudando números complexos? Eu recomendo que não. Se você for estudar, estude regras de 3, problemas de converter medidas como metros em quilômetros, precisa muito, né? Problemas de área. Então, assim, por esse link aí dá para vocês terem um pouco de noção dos conteúdos que caem mais, e aí vocês se preparam melhor, tá? E aí, durante os 4 encontros que eu vou ter com vocês, durante esse curso, eu vou tentar abordar justamente os conteúdos que vão aparecer mais, tá? Show de bola? Mais alguma pergunta, alguma coisa? Se não tiver, a gente vai encerrar, né, João? Isso. Fiquem à vontade. Quiser perguntar alguma coisa, alguma orientação sobre como estudar também, né? Eu sei que cada pessoa estuda de um jeito, mas dá para ter algumas ideias também de como estudar. Às vezes os alunos não têm essa formação, né, sobre como estudar em casa. Só sobre isso que o senhor falou. Quando eu vou estudar, tipo, o Enem, eu vejo o assunto que tem na questão e eu começo a estudar esse assunto. Também funciona assim, Júlia. Uma tática que vocês podem usar para estudar para o Enem é o seguinte: pega a prova do último ano, quanto mais nova a prova for, mais vai ser próxima com o que vocês vão fazer, certo? Então, a prova de a mais atual, né, 2020, vai ser a melhor. Então, o que vocês vão fazer? Tenta resolver as questões, e aí vocês vão... Se vocês acertarem a questão, ok, vocês pulam ela, né? Não vai ficar repetindo ela. Se você errou a questão, ou você não sabe fazer a questão, você vai encontrar um professor que resolveu aquela questão. Então, você fez a questão 1, ok, acertei. Fez a questão 2, não sei fazer de jeito nenhum. Que danado é esse assunto que está falando aí? Logaritmo? O que é isso? Aí você pesquisa a questão na internet, que você vai ver, com toda certeza, algum professor resolveu essa questão e gravou um vídeo explicando a questão. Aí você assiste o vídeo dele. Ele vai explicar, o logaritmo é assim, a operação que pode fazer é essa. Aí você vai entender a questão que ele resolveu. Aí já vai entrar um pouco mais no seu entendimento, né? Você vai para a questão 3. Tentou resolver, conseguiu. Questão 4. Não entendeu de nada porque falava sobre volume de cone. Eu não sei o que é o volume de um cone. Aí você vai lá e pesquisa a questão mesmo, a 4, na internet, que vai ter outro professor resolvendo a questão. E aí você vai entender. Aí ele vai explicar o volume do cone, aí significa isso, a fórmula que usa é essa, por causa disso, certo? Igual eu estou fazendo aqui com vocês. A diferença é que tem esses momentos de vocês tirarem dúvida que lá não vai ter, né? Provavelmente não vai ter, o vídeo já é gravado. Mas mesmo assim, muitas vezes eles fazem uma produção tão bem feita que ficam poucas dúvidas, tá? Então eu recomendo vocês que estão se preparando assim, né, pelo ensino remoto, funciona bem desse jeito, certo? É uma sugestão que eu dou. Agora sim, em relação aos estudos, é bom que vocês
se possível, né, procure um lugar adequado para estudar, um lugar silencioso, que vocês separem um horário do dia. Ah, eu vou estudar das 6 até 8 horas, todos os dias, ou então das 6 às 10 horas. Mas que forme uma rotina que é interessante porque o seu cérebro vai se acostumar que naquele horário você quer estudar. E não vai ficar uma coisa cansativa, porque você sabe que você vai fazer aquilo, certo? Então, se você seguir essas sugestões que eu estou dando, eu acredito que funciona assim, tá bom? Mas existem outras táticas, né? Outras formas de estudar, e cada um, às vezes, sabe o seu próprio jeito de estudar, né? Porque cada cérebro funciona de um jeito. Júlia disse, eu só fazia vendo o assunto, estudava, depois é que tentava resolver. Pois é, essa técnica que Júlia botou também funciona, certo, Júlia? Essa daí é muito boa, é a melhor, Júlia. Principalmente se você está seguindo o ritmo de estudos, assim, ó. Você está no primeiro ano do ensino médio. Aí você faz desse jeito aí, fica perfeito. Mas quando você já estudou tudo, se você não for estudar do zero de novo, essa daí muitas vezes não vai funcionar, porque tem muito assunto, né, Júlia? Vai ter assunto demais para ver e não dá tempo. Então, a minha sugestão acho que funciona bem, porque vão cair muitas questões repetidas. Vocês viram nessa minha aula de hoje como as questões são muitas vezes repetidas. Ó. Teve a da prefeitura e teve a do Enem. Existe uma diferença entre elas? Sim, mas a ideia é basicamente a mesma, né? Essa relação aqui desse ângulo, né? Essa proporcionalidade entre a abertura e o ângulo. A questão 1 e 2, desculpa, a 2 e a 3, ó, essa questão aqui e essa outra, elas também têm a mesma ideia, tá? Então, assim, quando você se prepara para uma questão como essa e viu o professor resolvendo, você vai ter uma vantagem, né, em relação aos outros alunos que não viram. Por isso que eu digo, assista o vídeo, veja resolvendo, e se tiver dúvida ainda, aí faça como que eu já disse, então ficou tão difícil de entender que eu vou ter que assistir, que ler todo o conteúdo de novo. Pode acontecer, tá, Juliana? Assistiu tudo, assistiu a aula toda e não entendeu nada, né, no final da aula. Aí você começa a estudar tudo do início. Mas, normalmente, você vai entender sim. Você só vai precisar de uma ideia, né? Muitas vezes. Aí você vê na aula. Tá certo? Façam esse teste essa semana, né? Até a nossa próxima aula, que aí, na próxima aula, eu vou perguntar a vocês se funcionou. Tá bom? Vocês vão me dizer, professor, realmente deu funcionou comigo. Aí alguns vão dizer, não, professor, não dá certo não. Não entendi nada que o professor resolveu. Vocês vão me dizer, tá bom? Vamos encerrar. Eu queria só acrescentar uma coisinha. Pode falar. Principalmente em matemática, eu acho importante assim, a gente ter, principalmente em matemática básica, ela ser bem sólida, porque o básico, ele pode fazer com que você resolva muitas questões que, mesmo que você não tenha estudado muito, mas se sabendo o básico, sendo bem estruturado, resolve bastante já. E essa questão de resolver questões, muitas, você ganha muito repertório, porque tem coisas que caem em questão que você não aprende assistindo uma aula, no caso. Isso que você falou tem um pouco nesse link aí que eu mandei. Vocês vão ver que, mesmo que seja uma prova do ensino médio, o Exame Nacional, né, do ensino médio, ele é o conteúdo que cai mais a regra de 3, que é do 6º ano ou do 7º ano. É isso que você falou, é o básico. É saber multiplicar, é saber que 1 metro são 100 centímetros. São coisas que parece que não é conteúdo de matemática à primeira vista, né? Mas é o que a questão fica perguntando no final das contas, né? Então, tudo que você falou é isso mesmo. O básico precisa ter esse domínio do fundamental, né? Muitas vezes, se você tiver o domínio do fundamental e souber pouco do médio, você consegue fazer uma boa prova do Enem. É verdade. Excelente observação. Você é aluno de São Gonçalo, né, João? Do IF? Isso. Pois, até a próxima, gente. Eu acho que daqui a mais ou menos um mês devemos ter outra aula. No início de agosto, minha aula. E aí a gente vai ter 4 até o final do curso, certo? Vamos se preparando aí que vou trazer mais questões para vocês. Vou trazer difíceis novamente. Vou trazer fáceis, médias e difíceis, tá? Tchau, Júlia. Obrigado.